A polícia de trânsito foi alertada sobre uma motorista inconsciente após uma colisão. Ela disse que seus bebês estavam em casa e a polícia foi até lá e encontrou os bebês na cama deles. Ela disse que a causa da morte ainda não foi estabelecida. Jake e Chloe Ford nasceram em 24 de janeiro de 2017, filhos de Stephen e Samantha Ford. Diziam que Jake era gentil e carinhoso, sempre pronto para abraçar o pai. Chloe era uma mini versão dele, que a chamava carinhosamente de Pequena Coco Pop. Chloe cantava sempre e era muito inteligente para sua idade. Samantha e Stephen, pais dos gêmeos, se conheceram em 2007, casaram-se 2 anos depois e mudaram-se do Reino Unido para o Catar. Eles moraram aqui nos primeiros 9 anos de casamento. Nesse período, Jake e Chloe nasceram após 4 tentativas de fertilização in vitro. A família retornou a Charing Kent em fevereiro de 2018, após Stephen aceitar um emprego lá. Nessa época, seu relacionamento com Samantha começou a desgastar. Um dos maiores problemas foi que Samantha ficou chateada por terem que sair do Catar, pois não queria abrir mão do estilo de vida abastado que tinham no Oriente Médio. Após voltarem, Samantha enviou mensagem a Stephen. Por que escolheu trabalhar em Londres em vez de morar em um país incrível com nossos filhos? Agora nossos filhos vão ter uma vida miserável. Agora estamos destinados a viver uma vida miserável nesse lugar horrível. Ela então começou a tentar pressionar o marido para voltar para o Catar, mas Stephen não queria voltar. Então essa tensão entre os dois acabou levando à separação deles em novembro de 2018. Depois disso, Samantha e as crianças voltaram a morar com os pais dela, que viviam em Margate, enquanto Stephen permaneceu na casa deles em Charing. E apenas alguns dias após a separação, Samantha começou a mandar mensagens para o marido tentando convencê-lo a reatar. Mas Stephen já estava cansado naquele momento e recusou. Samantha então começou a se fixar na ideia de reconquistá-lo. Diziam que ela já havia sido muito controladora e até agressiva no relacionamento deles. E pouco depois da separação, a saúde mental da mãe começou a piorar. Logo, até as pessoas próximas perceberam isso. Em uma mensagem de texto que Samantha enviou para o marido de quem estava separada, ela o alertou e disse: "Se isso continuar, vai levar a um caminho horrível." Agora, os pais ainda estavam compartilhando a guarda de Jake e Chloe, e Stephen ficou com eles no Natal. Ele então os devolveu para a mãe no dia seguinte, 26 de dezembro. Naquela noite, quando os pais de Samantha saíram para fazer compras, ela levou os gêmeos ao banheiro e os despiu. Em seguida, ela segurou cada um deles debaixo d'água até que parassem de respirar. Depois disso, Samantha tirou os corpos sem vida de Jake e Chloe da água, vestiu-os novamente com suas fraldas e macacões e os colocou na cama. Depois, ela deixou um bilhete sobre a mesa da cozinha escrito com giz de cera rosa: "Por favor, perdoem minha mente louca." Depois que a mãe saiu de casa, ela dirigiu em direção a Beach Head, mas depois deu meia volta e retornou para a região de Margate. Foi lá que ela dirigiu seu veículo a 160 km por hora, ou 100 milhas por hora, e bateu na traseira de um caminhão na rodovia, sem estar usando o cinto de segurança. Samantha, no entanto, sobreviveu ao impacto com apenas ferimentos leves, e quando um policial a resgatou do veículo, ela disse: "Eu matei meus bebês. Por favor, me deixe morrer. Eu os coloquei na banheira. Era para estarmos juntos." "Eu ia pular do penhasco, mas estava muito escuro." Ela acrescentou: "Eu nunca machucaria eles. Eles são meus bebês milagrosos. Isso tudo é um sonho. Eu deveria ter ido ao hospital antes. Ele está mexendo com a minha cabeça." Pouco depois, as autoridades encontraram os corpos de Jake e Chloe, de 23 meses, em sua cama na casa em Margate. As duas crianças foram levadas a um hospital próximo, onde foram declaradas mortas. Samantha também foi levada para o hospital. Ela também foi presa e acusada de 2 homicídios. Agora, após a separação do pai das crianças e antes das mortes de Jake e Chloe, Samantha procurou médicos várias vezes em relação à sua saúde mental. Em 7 de dezembro de 2018, ela falou com profissionais de saúde por uma linha direta. Ela falou sobre como estava se sentindo deprimida, mas ninguém acreditou que havia motivo para se preocupar com a segurança das crianças. Na ligação, no entanto, Samantha falou sobre como queria acabar com a própria vida. Mesmo que a informação tenha sido enviada ao clínico geral da Samantha em 14 de dezembro, o médico ainda não a havia lido ao falar com ela em 21 de dezembro.
Durante a ligação com o médico, Samantha pediu a ele mais medicação para a depressão. Mas ela nunca tinha dado a ele a impressão de que estava realmente enfrentando sérios problemas de saúde mental. O médico simplesmente prescreveu mirtazapina para ela. Depois, deu contatos de aconselhamento em saúde mental após ela perguntar. No mesmo dia, 21 de dezembro, outra carta urgente foi enviada ao médico de Samantha por profissionais da linha direta de saúde com quem ela já havia falado antes. Na carta, eles demonstraram preocupação por não contatarem Samantha. Eles estavam muito preocupados com o estado mental dela, pois ela disse que pensava em tirar a própria vida. Essa informação seria verificada naquele mesmo dia, mas por outra pessoa no consultório médico. Depois, foi encaminhada para a médica de Samantha na véspera de Natal. No entanto, ele só voltaria ao consultório no dia 27 de dezembro, um dia depois de Jake e Chloe já terem sido mortos. De acordo com uma terapeuta que conversou com Samantha no dia 22 de dezembro, a mãe disse que o único motivo pelo qual ela não tirava a própria vida era por causa dos filhos, Jake e Chloe. Portanto, os profissionais de saúde mental não achavam que nenhuma das crianças corria risco ao ficar com a mãe. Tony e Colette Emtage disseram que Samantha morava com eles para que pudessem vigiá-la o tempo todo, pois sabiam das dificuldades que ela enfrentava. Nas últimas semanas, também disseram que ela ficou muito desesperada para reconquistar Stephen. Eles sabiam que Samantha tinha dificuldades para dormir semanas antes dos assassinatos dos filhos. Eles também disseram que, quando Samantha morava com eles, não era a mesma pessoa de antes. No entanto, Tony e Colette acreditam que Samantha era uma mãe amorosa e dedicada, que apenas estava sofrendo com uma doença mental grave. Eles disseram que ficou claro que Samantha buscou ajuda várias vezes, mas não recebeu o atendimento urgente de saúde mental necessário. A questão é que na última vez que falou com seu clínico geral, Samantha não indicou urgência, pelo menos segundo ele. Nas semanas anteriores a matar seus filhos, Samantha também pesquisou no Google como afogar alguém e procurou saber como tirar a própria vida. Agora, quando a mãe estava no hospital recebendo tratamento por seus ferimentos leves do acidente de carro, ela afirmou que tinha ouvido vozes dizendo para ela tirar a vida de Jake e Chloe. Ela também estava bastante obcecada com seu marido, Stephen, de quem estava separada enquanto estava no hospital, querendo saber se ele também estava sofrendo. Então, eu acho que isso mostra muito que ela matou os filhos para ferir o Stephen. Também havia uma mensagem que a Samantha enviou para alguém no dia de Natal que dizia: "Eu só preciso acabar. Só preciso de algo que o atinja e o faça perceber o que está fazendo", falando do Stephen. Agora, uma psiquiatra que examinou a Samantha durante o tempo dela na prisão disse que a mãe apresentava traços de personalidade narcisista. Embora acreditasse que ela estava moderadamente deprimida ao matar Jake e Chloe, também via o ato como punição ao marido, Stephen. A psiquiatra disse que Samantha estava obcecada com a perda da vida perfeita depois que a família se mudou do Catar e o Stephen a deixou. Ela tinha perdido o controle sobre o Stephen, e a médica acreditava que Samantha tinha a impressão de que ele havia tirado tudo o que era bom em sua vida. Então, para Samantha, matar os filhos era uma forma de dizer ao Stephen: "Olha o que você me fez fazer." Na cabeça dela, a culpa era dele. Agora, mesmo tendo feito isso claramente como uma forma de punir o marido, em agosto de 2019, Samantha pôde se declarar culpada por uma acusação menor de homicídio culposo por responsabilidade diminuída. Ela então foi condenada a 10 anos em uma instituição psiquiátrica. Em uma carta que Samantha escreveu e leu em voz alta no tribunal, ela disse: "Estou em tormento. A perda deles para mim é indescritível e dói física e mentalmente. O fato de eles não estarem vivos por minha causa é a parte mais difícil." O pai das crianças, Stephen, leu sua declaração de impacto à vítima e disse que acreditava que o que aconteceu foi uma versão extrema do caráter de Samantha. Como uma birra, ela sabia que era o castigo máximo. Ele continuou: "O choque e a dor são indescritíveis. Meus 2 lindos bebês eram crianças saudáveis, inteligentes e amorosas, com toda a vida pela frente. Por serem gêmeos, eram uma dupla inseparável. Tinham personalidades diferentes, mas sempre notavam a presença um do outro. Sem dúvida, seriam pessoas maravilhosas." Ele acrescentou: "Às vezes, de manhã, quando eu saio da cama, faço tudo no automático e vou até o quarto dos gêmeos para acordá-los. Nos últimos meses, tenho sido atormentada por pensamentos suicidas, pensando em me enforcar, embora eu pense no impacto que isso teria sobre meus pais e minha família."
Às vezes, sinto que não consigo viver assim. Me pego imaginando como foram os últimos minutos deles. Suspeito que estavam apavorados, confusos e sofrendo. Sinto que deveria ter protegido eles, mesmo sabendo que não poderia. Após o julgamento, Estevão apresentou uma queixa para tentar aumentar a pena de Samantha. Mas após uma revisão pelo gabinete do procurador-geral, foi decidido que o caso não seria levado ao tribunal de apelação. Enquanto Samantha estava detida, ela chegou a escrever uma carta para a mãe de Estevão, tentando culpar Estevão pela morte dos filhos deles. Na carta, Samantha também culpou a mãe de Estevão por não apoiá-la durante o relacionamento. Além disso, Samantha entrou com o pedido de divórcio enquanto estava detida, dizendo a Estevão que não facilitaria as coisas para ele. Ela então tentou ficar com a casa dele como parte do divórcio e se recusou a devolver a Estevão qualquer pertence de Jake e Chloe, que estavam sob a guarda dos pais dela. Estevão disse que em nenhum momento Samantha pediu desculpas por qualquer coisa que ela tenha feito. Parece que ela estava determinada a machucá-lo o máximo que pudesse. Mesmo que Samantha tenha recebido uma pena muito leve pelo que fez, ela foi liberada da clínica psiquiátrica ainda mais cedo do que o esperado, em dezembro de 23. Ela nunca passou um único dia na prisão. Ela também foi liberada no 5º aniversário da morte de seus filhos. Um sistema completamente falho. Em outubro de 2021, a nova parceira de Stephen deu à luz um menino, e ele disse que seu novo filho, Rupert, mais uma vez lhe deu um propósito na vida. O pai também escreveu um poema após a morte de seus filhos, que ele intitulou como Lindos Jake e Chloe, e diz assim: Cada pensamento traz vocês para perto, cada lágrima é por vocês dois. Minhas duas almas perfeitas sempre viverão em meu coração. O riso de Jake e a canção de Chloe, sorrisos lindos que nunca se separarão. Juntos para sempre, sempre jovens. Nunca deixarei vocês irem, mas agora os libero. Prometo ser o homem que posso ser. Foram embora, mas nunca serão esquecidos. Jake e Chloe para sempre. Papai ama vocês. Bem, obrigada por ouvirem a história de Jake e Chloe hoje. Eu não consigo acreditar que a mãe deles recebeu apenas 10 anos em uma instituição psiquiátrica e ainda acabou cumprindo menos do que isso. Agora ela está andando por aí livremente e poderia ter outro bebê, eu imagino, se quisesse. Para mim, está bem claro que ela matou os filhos como uma forma de se vingar do marido, porque na visão dela, ele arruinou a vida dela. Eu não entendo por que ela teve responsabilidade diminuída só porque estava com depressão severa. Isso não significa que você vai lá e mata seus filhos. Esse caso é completamente injusto. O que você acha? Minha filha viu isso acontecer. Minha filha passou enquanto o garotinho estava morrendo no chão. Então, estávamos esperando por justiça hoje e isso não aconteceu. Dakota Stevens, que também era chamado pelo seu nome do meio, Levi, nasceu em 21 de outubro de 2013, em Munster, Indiana. Ele também tinha uma irmãzinha chamada Nora, a quem ele adorava. Levi, como Nora o chamava, era considerado um ótimo irmão mais velho para ela, e eles se amavam imensamente. Dakota, de 10 anos, era conhecida por fazer as coisas do seu próprio jeito e adorava estar ao ar livre. Ela era vista pegando insetos e sapos durante expedições para caçar bichos. Dakota também era gentil com o que pegava, dizendo: Não se preocupem, o tio Levi está aqui. O garotinho também adorava tubarões e acreditava que um dia descobriria uma nova espécie. Ele também gostava de brincar com Lego, onde podia construir o que quisesse, jogar Minecraft e brincar com suas cartas de Pokémon. Ele gostava de usar a imaginação, ler, criar e encenar suas próprias histórias. Dakota gostava de cantar e dançar corky a qualquer hora. Também curtia jogos de tabuleiro e achava que sempre ganhava. Dakota também era extremamente artístico e adorava desenhar e colorir. Em 2018, quando Dakota tinha apenas 5 anos, seus pais biológicos perderam a guarda dele e de sua irmã Nora depois de não conseguirem cuidar deles adequadamente devido ao vício em drogas. Quando foram retiradas de casa, em maio de 2018, as duas crianças ficaram sob cuidados do Estado por 2 semanas, antes de irem morar com a tia, Anna Parrish Parker, onde ficaram felizes.
Apenas um ano depois, no entanto, o estado decidiu tirar as crianças da guarda da tia em maio de 2019. Após Anna relatar aos serviços de proteção à criança problemas de comportamento de Dakota na escola, isso ocorreu. Eles sugeriram que ela aumentasse as sessões de terapia, mas ele já fazia 2 por semana. E entre isso e as 2 visitas semanais agendadas com os pais dele, ela achava que não sobrava espaço suficiente para ele e a irmã, Nora, simplesmente serem crianças. Essa decisão tomada pela tia levou um juiz a retirar as crianças de seus cuidados. E Anna nunca teve a chance de sequer falar com o juiz e explicar a razão pela qual ela havia tomado essa decisão. Em 2021, o pai biológico de Dakota e Nora, Dakota Stevens Sr., faleceu devido a uma infecção sanguínea relacionada ao uso de drogas. E, ao mesmo tempo, a mãe biológica deles abriu mão de seus direitos parentais. Isso levou à adoção da irmã de Dakota. No entanto, Dakota passou os 5 anos seguintes de sua vida sendo transferido de uma família acolhedora para outra. Nesse período, até familiares de Dakota tentaram obter sua guarda, mas foram considerados não qualificados. Um homem chamado Hayden Herzl, que acolheu Dakota e Nora de 2019 a 21, amava as crianças e até tentou adotar os dois, mas por algum motivo nunca conseguiu. Em 5 de abril de 2024, o Serviço de Proteção à Criança decidiu colocar Dakota em uma família acolhedora em Valparaíso, Indiana, com o casal Jennifer e Robert Wilson. Embora Dakota fosse a única criança acolhida por ela naquele momento, Jennifer já havia adotado outros 3 filhos. 20 dias após chegar ao lar, Dakota foi levada às pressas ao hospital em 25 de abril de 2024. Após chegar ao Hospital Porter Memorial, o menino foi levado de helicóptero ao Hospital South Bend e colocado em aparelhos de suporte à vida. Ele então permaneceu em aparelhos de suporte à vida por 2 dias antes de falecer. Os médicos detectaram inchaço cerebral em Dakota, compatível com falta de oxigênio por um tempo. Um legista determinou que sua morte foi causada por asfixia mecânica e foi considerada homicídio. Quando a polícia chegou à casa onde Dakota estava morando, localizada no quarteirão 200 da Falcon Way, em Valparaíso, sua mãe acolhedora, Jennifer, parecia estar muito abalada. Ela contou à polícia que Dakota havia acordado naquela manhã visivelmente agitado. Mais tarde, naquele dia, ele brincava com armas Nerf em casa com outra criança, e Jennifer disse que não podiam correr ali. Ela disse que, se terminassem as tarefas, poderiam sair para brincar com as armas Nerf. Nesse momento, Dakota disse para Jennifer que não ia fazer as tarefas e saiu pela porta. Segundo Jennifer, foi a primeira vez que Dakota fugiu e ficou fora só alguns minutos, até ela encontrá-lo um pouco adiante na rua conversando com um vizinho. Ao chegarem em casa, Jennifer praticamente precisou arrastar Dakota para fora do carro, e ele tentou fugir novamente. Ela disse que na tentativa de impedir que ele saísse, pode ter derrubado Dakota no chão ou o menino simplesmente se jogou no chão. Tudo isso aconteceu bem no jardim da frente, onde todos podiam ver claramente o que estava acontecendo. Jennifer resolveu deitar sobre Dakota durante uma chamada de vídeo com a assistente social dele. Isso fez com que Dakota gritasse e se debatesse, mas por fim ele parou e ficou deitado quieto. No começo, a mãe acolhedora achou que ele estava fingindo, segundo ela, mas ao virá-lo percebeu que as pálpebras dele estavam pálidas e ele não respondia. Ela contou às autoridades que ficou deitada em cima de Dakota por quase 5 minutos. Jennifer pesava 155 quilos. Dakota, apenas 41. Quando percebeu que ele não estava fingindo, Jennifer gritou para um dos filhos ligar para o 911. A vizinha com quem Jennifer viu Dakota conversando disse que falou com o menino cerca de 30 minutos antes dos socorristas chegarem. Ela disse que Dakota pediu que ela o adotasse porque os pais acolhedores batiam no rosto dela e não deixavam ele ligar para a assistente social. A mulher afirmou aos policiais que não viu ferimentos no menino naquele momento. Ao ver Dakota conversando com a mulher minutos depois, Jennifer mandou ele entrar no carro, mas ele recusou. A vizinha disse a Jennifer que Dakota tinha pedido a ela que chamasse a polícia, mas Jennifer respondeu que não sabia o que ocorria e que a vizinha cuidasse da própria vida. Eventualmente, ele entrou no carro com Jennifer, no entanto, e ela o levou de volta para casa. A polícia encontrou imagens da campainha com vídeo que mostravam o incidente. No primeiro vídeo de 20 segundos, Jennifer foi vista deitada sobre a cabeça e o pescoço de Dakota.
O segundo vídeo mostra Jennifer ainda em cima dele, mas desta vez sentada durante todo o vídeo de 20 segundos. Um terceiro vídeo então mostra Jennifer ainda em cima de Dakota, mas desta vez sobre a região das nádegas dele. Neste vídeo, os braços dele estavam acima da cabeça e Dakota não se movia. Esse vídeo durou 6 minutos e 48 segundos inteiros. Um quarto vídeo mostra a mesma coisa. Então, em um quinto vídeo, Jennifer aparece ajoelhada de frente para Dakota e chama o nome dele várias vezes. Quando ele não responde, ela começa a gritar o nome dele e então instrui um de seus filhos a ligar para o 91. Depois Jennifer diz: "Eu estava deitada nele e ele se comportava mal." Então ela sabia que tinha machucado ele depois de sentar na cabeça e no pescoço dele, mas mesmo assim continuou sentada na parte de baixo dele por quase 7 minutos antes de começar a verificar se ele estava bem, porque achou que ele estava fingindo. Ele não se mexia nem respondia. Eu não acredito nem por um segundo que ela achou que ele estava fingindo por tanto tempo. Ah, por favor. Também havia uma gravação feita pela campainha Ring que mostrava Jennifer conversando com o marido pelo vídeo. Durante a gravação, ela ainda estava sentada em cima do corpo do menino e disse ao marido Robert que Dakota estava apenas tendo um daqueles dias. Só meses após sua morte, em 12 de julho de 2024, que a mãe adotiva de Dakota, Jennifer Lee Wilson, de 48 anos, foi acusada de homicídio culposo. Foi emitido um mandado de prisão contra ela. Embora ela só tenha sido localizada e presa na noite seguinte, depois que a polícia detectou seu veículo com um leitor de placas em New Buffalo, Michigan. Câmeras de segurança residencial registram delegados do condado de Porter se aproximando para prender alguém, aguardado pelos vizinhos há quase 3 meses. É triste pelo que ela fez e pelo tempo que isso levou. Os delegados planejavam prender a mãe adotiva de Dakota Levy Stevens, de 10 anos. Ele morreu em abril sob circunstâncias que não estavam claras na época, mas os promotores agora dizem que a mãe adotiva dele, Jennifer Wilson, o matou quando se deitou em cima dele no quintal por mais de 8 minutos, cortando o oxigênio do cérebro dele. Jennifer Wilson é acusada de homicídio culposo, mas não está presa porque ela e o marido estavam fora quando a polícia foi à casa deles. Minha filha presenciou isso. Minha filha passou pelo local onde o garotinho estava deitado, morrendo. Então estávamos esperando por justiça hoje e isso não aconteceu. Sim, ele tinha seus comportamentos e realmente tivemos que contê-lo algumas vezes, mas não era como se estivéssemos sentados em cima dele, não estávamos fisicamente em cima dele. O ex-pai adotivo de Dakota diz que foi ensinado a acalmar o menino com segurança. E então, era só segurá-lo num abraço de urso. E literalmente, quando fazíamos isso, ele ficava chateado por 1 minuto e depois simplesmente derretia nos seus braços. E era isso que ele precisava naquele momento. A família de Dakota quase perdeu as esperanças e queria ver responsabilidade. Eu me senti grata por terem feito a devida diligência e por saber que a justiça será feita. Mas no fim das contas, isso não traz felicidade porque ele ainda se foi. Ele era só um garoto que recebeu uma má sorte, mas tirava o melhor de cada situação. A licença de Jennifer para ser mãe adotiva foi revogada cerca de uma semana antes, em 30 de junho. Felizmente, ela não tinha outras crianças adotivas em casa. No entanto, ela ainda tinha permissão para ficar com seus próprios filhos durante esse período. As autoridades afirmaram que Jennifer tinha licença para ser mãe adotiva desde 2017 e que sua licença sempre esteve em situação regular desde então. Mas aqui está o problema. A acusação de homicídio culposo contra ela é punível com no máximo 1 a 6 anos de prisão. É só isso por matar uma criança. Poucos dias após sua prisão em 16 de julho, seu marido Roberto pagou $20 mil em fiança para libertá-la. Devido ao fato de que Jennifer claramente não está enfrentando acusações sérias o suficiente pelo que fez com Dakota, petições online foram criadas para que ela seja acusada de algo mais do que apenas homicídio culposo. Outra petição online pede a remoção do marido de Jennifer, Roberto, do cargo de diretor da Lake Ridge New Tech Middle School. Porque, como educador, ele é um comunicador obrigatório e viu sua esposa sentada em cima de Dakota nas imagens gravadas pela campainha com câmera, mas não chamou ninguém. A superintendente escolar, Sharon Johnson Shirley, divulgou um comunicado em 17 de julho dizendo: "O distrito escolar está comprometido em garantir a segurança e proteção de todos os alunos." As autoridades sabem do processo criminal contra a esposa dele.
As escolas Lake Ridge New Tech não receberam nenhum relato que levantasse suspeitas sobre as qualificações do Sr. Wilson como educador para garantir a segurança e proteção dos alunos de Lake Ridge. Após a morte de Dakota, a família dele passou a exigir punições mais duras para Jennifer. Eles exigiam justiça para o menino e fizeram protestos com cartazes "Justiça para Dakota" e camisetas com sua foto e "Para sempre com 10 anos". A avó de Dakota, Melissa Mahler, afirmou que a família quer que o Ministério Público do Condado de Porter avalie mais acusações contra Jennifer, como abuso e negligência infantil, e uma punição mais severa se ela for condenada. A avó, que já havia cuidado de Dakota, disse sobre ele: Dakota nunca foi traumatizado até entrar no sistema. Um dia, ele acordou sem ninguém que amava por perto. Tinha só 5 anos. George Stevens, avô de Dakota, disse que o menino teve dificuldades para se adaptar aos vários famílias acolhedoras e sempre desejou estar com seus pais biológicos. George lembrava do neto como um menino teimoso, que podia fazer birra, mas sempre se desenvolvia com o apoio certo. Ele disse que Dakota era uma criança normal. Ele gostava de sapos, gostava de insetos, gostava de cobras. O ex-pai acolhedor de Dakota, Hayden Herzl, comentou após a morte do menino, dizendo que Dakota o chamava de pai e que se sentia sortudo pelos anos que passaram juntos. Hayden afirmou que Dakota sempre foi amado e nunca deixou de ser querido por eles. Ele era muito aventureiro. Sempre adorou ficar do lado de fora procurando insetos no quintal. Hayden Herzl se sente sortudo por ter vivido anos incríveis com Dakota, de quem foi pai acolhedor entre 2019 e 2021. Ele nunca deixou de me chamar de pai. Tipo, sabe? Ele sempre falava, pai isso, pai aquilo, vamos dar uma caminhada. Essas lembranças vão acompanhá-lo para sempre. Mais de uma semana após a morte de Dakota, Herzl afirma que ainda não sabe como ele morreu. Segundo o departamento do xerife do condado de Porter, na quinta-feira passada, policiais foram chamados na altura do número 200 da Falcon Way, em Liberty Township, por uma emergência médica com o menino. Ele foi levado rapidamente ao hospital, mas morreu. O Departamento de Serviços à Criança de Indiana apoiará a investigação e agirá se houver sinais de abuso ou negligência. Mas Herzl afirma que o sistema que Dakota agora defende falhou com ele e que deseja mudanças. E nós só queremos que o sistema seja melhor. Herzl conta que durante sua breve vida, Dakota passou por vários lares adotivos. Ele queria dar ao menino um teto permanente. Ele chegou até a tatuar as iniciais de Dakota em seu tornozelo, mas diz que as tentativas de adotá-lo não tiveram sucesso. Ele sempre foi amado e nem por um segundo deixou de ser querido. Como todos nós, queríamos ele. Todos nós o queríamos, não importava o que acontecesse. Só queríamos que ele estivesse seguro, feliz, saudável e amado. Pode jogar esse no lixo? Sei que nos celulares dá pra fazer isso. Sim. Apesar de não ter adotado Dakota, Herzl o considera como filho e agora se esforça para que sua morte não tenha sido em vão. Quero que lembrem o quanto ele era forte ao ouvirem seu nome. Apesar dos protestos e petições online de quem se importava com Dakota, as acusações contra Jennifer não devem ser agravadas. Porque, mesmo estando marcada para julgamento em março de 25, em 29 de outubro de 24, ela mudou sua declaração para culpada e agora está marcada para ser sentenciada em 17 de janeiro de 25. Além disso, depois que Dakota morreu, como ele era tutelado pelo Estado, a família dele foi informada inicialmente que não poderia comparecer ao funeral, embora as autoridades tenham mudado essa decisão depois. Eu simplesmente não consigo acreditar na audácia do Estado em dizer para a família dele que eles não poderiam ir ao funeral, sendo que Dakota morreu sob a responsabilidade deles, não da família dele. Na segunda-feira, 6 de maio de 2024, mais de 100 pessoas enlutadas lotaram a funerária Geese Geeson em Crown Point. Um tubarão inflável foi colocado na entrada para receber os convidados, em referência a uma das criaturas favoritas de Dakota. O carrinho do Thomas, o trem, estava nas mesas da funerária, junto com fotos de bebê e 2 grandes modelos de Lego, ao lado do caixão azul. Vários usavam camisetas brancas com a foto de Dakota e a frase "Para sempre 10". Na camiseta estava "Amado além das palavras, sentido sem medida". Então, de que cor você acha que são seus olhos? Eu não gosto que você cometa esse erro.
Bem, obrigada por ouvir a história da Dakota hoje. Você pensaria que é senso comum não sentar em cima de uma criança. Mesmo que essa criança precise ser contida para não se machucar ou machucar outra pessoa, por que você sentaria em cima dela, especialmente na cabeça e no pescoço? E sendo do tamanho que a Jennifer era, não tem como ela não saber que isso iria machucá-lo. Ela merece um castigo muito maior. E é muito desanimador e frustrante saber que, seja qual for a sentença que ela receba após aceitar o acordo, provavelmente será a única justiça que o Dakota vai ter. Eu não sei o que fazer. Isso está me machucando. Eu nem sei o que está acontecendo. Bem, eu também não sei o que está acontecendo. Eu também não sei. Isso depende de você. Eu também não sei. Kim, eu queria conversar com você porque foi você quem disse que queria falar comigo. E eu quero. Mas eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que aconteceu lá fora, mas preciso te informar quais são seus direitos. Então, se você quiser conversar comigo e a gente tentar resolver isso, vou precisar da sua assinatura. Mas você não precisa responder perguntas, ok? Você que decide. Mas você quer conversar comigo? Quero falar com você porque acredito que pode me ajudar. Austin Anderson nasceu em 28 de julho de 2007, filho de Robert Anderson e Kimberly Lightwine. Ele era autista e cego dos dois olhos. Ele também sofria com a falta de crescimento muscular em um dos joelhos, o que fazia com que ele saísse do lugar se dobrasse do jeito errado. Isso limitava o quanto ele podia andar. Austin também não conseguia se alimentar, usar o banheiro, tomar remédios ou manter uma conversa sozinho. Segundo o pai de Austin, ele tinha habilidades cognitivas de aluno da 4ª ou 5ª série e era totalmente dependente dos pais. Austin era descrito como um garoto doce e muito amado. Ele também gostava muito de ouvir música rap, especialmente Eminem e Nelly. Austin também adorava Hot Wheels, tudo relacionado à água e tocar em seu pianinho de colo. Ele também gostava muito do som do aspirador de pó. Ele se chateava quando a mãe terminava de limpar e desligava o aspirador. Os pais de Austin se divorciaram quando ele era bebê e ele passou a viver com a mãe, Kimberly, mas continuava vendo o pai a cada 2 semanas. Em algum momento, Kimberly também desenvolveu um perigoso vício em metanfetamina, com o qual ela lutaria de forma intermitente durante a maior parte de sua vida. 29 de agosto de 2016, no condado de Polk, Missouri, foi um dia de verão muito quente, com temperaturas chegando a 33 graus Celsius. Naquela tarde, agentes do xerife do condado de Polk acharam Kimberly e Austin deitados de bruços em um campo, separados por cerca de 6 metros. Austin usava só fralda e Kimberly, só roupa íntima. Perto deles estava a Ford Expedition da Kimberly. Quando a polícia se aproximou, notaram que Kimberly ainda respirava, mas Austin não. Kimberly, que estava se sentindo muito desidratada naquele momento, pediu um pouco de água ao policial. Enquanto o policial foi buscar a água, Kimberly gritou que ela e Deus trouxeram seu bebê ao mundo e que agora precisava da ajuda de Deus para tirá-lo deste mundo. Depois que Kimberly tomou um gole de água, ela finalmente conseguiu se acalmar um pouco e falou com o policial chamado Billy Simpson. Ela disse: "Billy, eu matei meu filho. Eu matei meu filho." Então Kimberly foi levada para a delegacia e interrogada. Ela disse aos policiais que fumou um pouco de metanfetamina. Depois entrou no carro com o filho e foi até o meio dos campos. Kimberly disse que não sabia por que levou o filho ao campo, nem quanto tempo ficaram lá, mas lembrava que chegaram durante o dia. Kimberly também insistiu várias vezes para os policiais que estavam apenas ela e Austin naquele campo, mais ninguém. Quando um policial perguntou a Kimberly o que houve no campo, ela respondeu: "Sou uma mãe terrível. Fiquei chapada, deprimida e acho que vou vomitar." Durante a entrevista, ela repetia várias vezes: "Eu matei meu filho, eu matei meu filho." Kimberly também lembrou de ter mandado Austin sair do carro e pedir ajuda. Ela pediu que ele colocasse os braços à frente, pois Deus cuidaria dele. Mesmo tendo dificuldade para andar, Austin continuava voltando para a mãe dele naquele dia no campo, dizendo: "Mãe, mãe." Porque ele estava com calor, com fome, desidratado e provavelmente sentindo dor por não ter tomado o remédio, e tudo o que ele queria era a mamãe dele. Mas Kimberly o afastava e dizia: "Não, você não quer me amar. Por favor, só deixe Deus te levar." A policial entrevistando Kimberly perguntou se ela queria livrar-se de Austin para acabar com sua dor. Ela disse que queria se livrar do filho porque sabia ser uma mãe ruim e destrutiva.
Ela disse que não queria que Austin morresse, mas queria que alguém o acolhesse e o levasse. Em certo momento, Kimberly contou à polícia que subiu na Ford Expedition e gritou: "Seus filhos da mãe, estou cansada dessa merda de vocês. Venham, podem vir." Ela disse que estava furiosa, mas não lembrava o motivo. Kimberly afirmou que achava que essas pessoas más estavam vindo. E em um momento, ela teve que empurrar Austin por uma cerca de arame farpado para afastá-lo deles. Ela disse que ele ficou bem machucado, mas não havia ferimentos no corpo de Austin que comprovassem isso. Mesmo que Kimberly não soubesse quanto tempo todo o sofrimento havia durado, ela disse à polícia que sabia que durante todo esse tempo eles não tinham comida, nem água, e Austin não tinha tomado a medicação dele. Durante os dias quentes sob o sol, enquanto Austin morria, ele chamava por Kimberly. "Quero ir para casa, mamãe. Quero ir para casa." Ela continuou ignorando ele e disse que precisava bloquear aquilo. Austin tinha dificuldade para andar, mas continuava voltando para a mãe, dizendo: "Mamãe, mamãe." Ele estava com calor, com sede, não se sentia bem, e tudo o que queria era a mamãe dele. Mas Kimberly continuou afastando ele. Ela dizia a ele: "Você não quer me amar. Por favor, deixe Deus te levar." Ela então disse: "Esse é um mundo louco e ferrado no qual eu escolho viver, e eu matei meu filho." Ela continuou: "É minha culpa, e vocês deveriam me acusar de assassinato pela morte do meu filho. Não estou brincando. Ele não estaria morto se não fosse por mim." O estranho era que Kimberly tinha a perna quebrada e a mandíbula fraturada. Coloque isso nesta cadeira. Sim, está começando a ficar dormente. Eu não sei. Você consegue levantar? Eu não sei. Aí. Sim. Está começando. Sim, consegui. Você conseguiu. Você conseguiu. Você conseguiu. Sim, 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 sim. Funciona. Aí está. Assim está melhor? Olhe para isso. Tudo bem. Você está bem? Você precisa de um momento? Dói. Estou tão cansada. Dói. Tudo bem. Obrigada. Viu o que eu quis dizer? O que você quer que eu faça? Assim está melhor? Eu não sei, mas dói. Agora. Quer que eu abaixe de novo? Sim. Ai. Ela esteve bem ali. Você precisa de um segundo? Você contou. Isso dói tanto. Você avisou a equipe da ambulância sobre a dor na perna? Bem, eu não contei. Doía como nunca senti antes. Tudo bem, então respira um pouco. Podemos pedir para olharem se quiser. Não. Tudo bem. Tudo bem. Acho que é assim que a gente se move no mundo, mas não sei. Bom, se for esse o caso, vamos tentar falar rápido para te deixar o mais confortável possível, tudo bem? Pode ser? Certo, você disse que entendeu o que eu li para você? Sim. Ok, ótimo. Isso foi mesmo por causa do resfriado? Aquilo nem era um resfriado. Não era resfriado. Vou garantir que seja. Eles querem que você assine confirmando que te examinaram, tudo bem? E aí você e eu podemos conversar. Eles só precisam que você assine uma coisa. Certifique-se de declarar que não tinha queixas médicas no início, que seus sinais vitais estavam bons e que não queria ir ao hospital. É só assinar com o dedo no campo da tela. Onde? No campo da tela. Tudo bem. Apenas assine meu nome. Sim. Eu nem... Está tudo bem. Ok. Isso, ok, pegue. Perfeito, ok. Obrigada. Tudo bem, obrigado. Vou trazer mais água para você, ok? Oi. Vou garantir que esteja gelada. Ok, obrigada. Não se preocupe. Isso está doendo, eu não sei. Se for esse o caso, vamos falar rápido para que você fique o mais confortável possível. Tudo bem? Tudo certo? Você disse que entendeu o que li para você? Sim. Certo, isso foi feito aqui no departamento do xerife do condado de Polk. Kim? Preciso da sua assinatura confirmando que entendeu o que li para você, tudo bem? Preciso disso para tudo. Nem sei o que está acontecendo. Bem, eu também não sei o que está acontecendo. Eu também não sei. Isso também de você. Eu queria conversar com você. Eu também não sei. Kim, queria conversar porque você disse que queria falar comigo. E eu quero, mas eu não sei o que está acontecendo. E eu não sei. Eu não sei o que aconteceu lá fora, mas eu preciso te informar quais são seus direitos. Então, se você quiser conversar comigo e a gente tentar resolver isso, vou precisar da sua assinatura. Você não precisa responder perguntas, tá bom? Isso depende de você. Mas você quer conversar comigo? Quero falar com você porque acredito que pode me ajudar.
Após o interrogatório, Kimberly foi levada a um hospital em Springfield, Missouri. Depois, ela foi levada à cadeia do condado de Polk, acusada de homicídio em segundo grau e abuso de idoso em segundo grau. No Missouri, um adulto com deficiência está incluído na definição de abuso de idoso. A fiança dela foi fixada em $250 mil e ela estava enfrentando de 10 a 30 anos de prisão pela acusação de homicídio e 20 anos pela acusação de abuso de idoso, caso fosse condenada. Na autópsia de Austin, o legista constatou que seu cérebro estava inchado e que ele morreu de desidratação. Ele possivelmente também entrou em choque por não ter tomado a medicação. Na época, as autoridades achavam que Austin podia ter morrido até 3 dias antes de ele e Kimberly serem encontrados. O pai de Austin afirmou à polícia que o filho precisava de hidrocortisona, pois sem ela entraria em coma e morreria. A autópsia de Austin também revelou que ele tinha uma glândula adrenal colapsada e outra atrofiada. Essas glândulas produzem hormônios que controlam o açúcar no sangue e o equilíbrio de sal e água no corpo. O corpo de Austin não teria produzido esses hormônios, portanto, a medicação dele era muito necessária. Um dia antes de mãe e filho serem achados no campo, um parente avisou a polícia sobre o desaparecimento deles. Uma funcionária do Country Inn Motel disse que Kimberly fez o check-in e foi vista por ela pela última vez 2 dias antes de ser encontrada no campo em 27 de agosto, às 14 horas. Ao revistar o quarto da mãe e do filho, a polícia encontrou um frasco parcialmente cheio de hidrocortisona e sinais de uso de metanfetamina. Algumas testemunhas também se apresentaram dizendo que 2 dias antes de Kimberly e Austin serem encontrados no campo, Kimberly estava naquela área pedindo informações. E era só ela e Austin sem sequestradores. Ao falar com a polícia, o pai de Austin disse que Kimberly era muito temperamental e violenta. Ele lembrou quando Austin chutou sem querer a mãe na cabeça enquanto ela tentava colocá-lo na cama, pois ele não conseguia sozinho. Quando ele fez isso, ela supostamente agarrou o braço dele, puxou-o para perto dela e gritou em seu rosto. Então, mesmo que Kimberly tenha confessado várias vezes durante várias horas, sua irmã, Stephanie, conversou com ela e disse que tinha ouvido o lado dela da história, e as coisas não eram como pareciam. Stephanie achava que a polícia não investigava direito o caso de Austin e acredita que Kimberly foi atraída para fora do apartamento junto com ele. Quando ela chegou ao estacionamento, 3 pessoas sequestraram as duas. Depois drogaram Kimberly, as levaram até o campo onde espancaram Kimberly e deixaram as duas para morrer. Stephanie afirmou que, ao dizer à polícia que matou seu filho, Kimberly queria apenas dizer que não conseguiu se levantar do chão para cuidar dele. Eu não sei, mas Stephanie também disse que qualquer pessoa que conhecia sua irmã sabia que ela não machucaria Austin porque o amava muito. Stephanie sabia do histórico de drogas de Kimberly, mas não tinha certeza se o sequestro estava relacionado a isso. Ela afirmou que Kimberly conhecia os sequestradores, mas não sabia o motivo deles. E outra das irmãs de Kimberly disse que ela foi estuprada durante o incidente porque depois ela estava inchada com hematomas e machucada lá embaixo. Além disso, ela ficou chateada porque a irmã foi interrogada antes mesmo de ser levada ao hospital, já que ainda estava muito dopada. Ela disse que algumas das declarações de Kimberly nem faziam sentido, e 2 dias depois, Kimberly ainda não conseguia formar frases completas. Além disso, a irmã de Kimberly disse que a perna dela não estava apenas quebrada, mas estava gravemente fraturada. E parecia que a cabeça e o cabelo dela tinham sido arrastados. A irmã da mulher acusada de matar o filho com necessidades especiais afirma que ela é uma vítima. Algumas das decisões que ela tomou na vida não foram corretas. Eu concordo com isso. Ela jamais machucaria o filho de propósito, pois o amava acima de tudo. Sologa lê este documento do tribunal pela primeira vez. Muita coisa que ela colocou aqui foi escrita quando ela não estava em seu juízo perfeito. Este documento diz que Lightwine repetidamente disse: "Eu matei meu bebê". Eu acho horrível, não é verdade. A declaração de causa provável afirma que Lightwine lançou o filho sobre a cerca de arame farpado para escapar das pessoas más. Austin não tinha nenhum arranhão. Ele não tinha nenhum arranhão. Se você joga alguém por cima de uma cerca de arame farpado, a pessoa vai ficar cheia de marcas, cortes, arranhões. Sologa acredita que sua irmã estava tão drogada que estava tendo alucinações. Ela estava com a perna esmagada e não conseguiria jogar nada por cima de uma cerca. Ela realmente acredita que a irmã foi estuprada, talvez por traficantes. Eles são pessoas doentes. Pessoas muito doentes.
Isso é o que estava na perna dela. Ela tinha escrita de caneta por toda a perna. Muito do que estava escrito a gente não conseguiu entender. Eu consegui identificar a palavra mentirosa e que havia um desenho de um pênis na perna dela. Chorando, ela pede aos policiais do condado de Polk que investiguem o que acredita ter ocorrido. É uma luta. A família de Kimberly afirmou que Austin foi achado dentro do carro, nunca deitado no campo como Kimberly, contrariando o relatório policial. A família paterna de Austin também suspeitava que a polícia omitisse informações e que o caso não foi bem investigado, pois acreditavam que Kimberly amava demais o filho para machucá-lo. Uma parente afirmou que Kimberly só pediu para Austin buscar ajuda para elas no campo naquele dia, mas ela achava que o sequestro não teria ocorrido se Kimberly não tivesse escolhido aquele estilo de vida. Muitos queriam que a busca pelo assassino de Austin recomeçasse. Não acreditavam que fosse Kimberly, e muitos ainda hoje duvidam disso. Kimberly pagou fiança em outubro de 2016 e depois aceitou um acordo judicial em maio de 2018. E se declarou culpada por homicídio culposo, em primeiro grau, assim como por abuso de idoso, em segundo grau. A advogada de Kimberly acreditava que ela e Austin foram sequestrados por 3 pessoas e abandonados no campo para morrer. Ele acreditava que ela foi agredida sexualmente, mas nunca houve exame de corpo de delito. Apesar de problemas nas provas do estado, a advogada de Kimberly sugeriu aceitar o acordo judicial. Isso porque ele estava preocupado com a possibilidade de ir a julgamento, já que Kimberly não tinha uma lembrança clara do que havia acontecido, e se o caso dela fosse a julgamento, ela poderia enfrentar uma possível sentença de prisão perpétua. Kimberly afirmou que se declarar culpada era sua maneira de assumir a responsabilidade por seu envolvimento com drogas, que contribuiu para a morte do filho. Então, em um momento durante essa audiência, Kimberly pediu para que seu advogado saísse da sala do tribunal. Ela então disse ao juiz que acreditava que sua representação legal tinha sido inadequada nos últimos meses. Ela disse que depoimentos, inclusive dos socorristas e dos acusados por ela de atacar ela e seu filho, não foram feitos. Kimberly afirmou que sua advogada não respondeu várias de suas perguntas. Kimberly Lightwine admitiu ter usado drogas ilegais antes da morte de seu filho por desidratação e por não receber sua medicação. Mas hoje, no tribunal, ela usava uma camiseta que dizia: Kimberly é inocente. O caso dela atraiu muitos apoiadores. Comecei a ver coisas, relatos que não faziam sentido para mim. Eu não a conheço pessoalmente. Eles circulam por nossas ruas e escaparam impunes. Em um momento, Lightwine desabou em um choro incontrolável, levando a uma pausa no tribunal. Ela contou à família que está cansada de ser vista como assassina e deseja que a verdade apareça. Ela afirmou ao juiz que seu carro do local do crime foi vendido com provas importantes dentro, mas o gabinete do xerife do condado de Polk diz que o carro foi periciado. Há muitas perguntas sem resposta. Eu não acho que isso seja certo. Eu não acho que ela fez isso, mas essa é a minha opinião. Os fatos sugerem que há mais nessa história, e isso simplesmente foi encoberto. No fim, ela teve que concluir um programa de tratamento contra abuso de substâncias de 120 dias. Se completasse, seria liberada imediatamente e ficaria 5 anos em liberdade condicional. Caso contrário, poderia pegar até 7 anos de prisão. Então, como essa era sua melhor opção, Kimberly concluiu o tratamento contra drogas e, em fevereiro de 2019, voltou a ser uma mulher livre. Ela admitiu ter tomado decisões ruins que colocaram ela e o filho em risco. Mas ela ainda insiste que é vítima de um sequestro, assim como de um sistema judicial injusto. Até hoje, Kimberly afirma não lembrar do primeiro interrogatório com a polícia, pois ainda se recuperava dos efeitos das drogas e estava desidratada. Ela tinha a mandíbula e a perna quebradas. Deveria ter sido levada ao hospital antes do interrogatório. Agora, Kimberly afirmou que, embora estivesse usando metanfetamina regularmente, na verdade ela tinha parado cerca de 1 mês antes de ela e Austin serem sequestrados. Ela acreditava que alguns conhecidos pensavam que ela denunciaria suas atividades criminosas à polícia. Então eles a sequestraram, drogaram, estupraram, espancaram e depois deixaram ela e o filho no meio do campo. Mas então, como o carro dela chegou lá? A menos que eles tenham ido com 2 carros, já que eram 3 pessoas. E então eles simplesmente deixaram o carro dela lá com ela para que ela pudesse fugir. Por que eles deixariam o carro dela lá se a intenção era matá-la? Ela afirmou que, ao dizer aos detetives que matou o filho, só expressava culpa materna por não ter conseguido salvá-lo.
Mesmo sem lembrar o que ocorreu no campo, pois tudo está confuso, ela tem certeza de que foi um rapto, já que é a única coisa que faz sentido. Se eu nunca tivesse escolhido usar aquela droga ou andado com aquele tipo de pessoas, nós não teríamos acabado naquele campo. Então, quando aceitei o acordo de homicídio culposo, senti que estava assumindo a responsabilidade por as escolhas que eu fiz. Eu me lembro exatamente do que aconteceu, do que eles fizeram? Não, eu não lembro. Eu fui drogada, eu fui espancada e fui estuprada. Eu me lembro de olhar para cima e ver os policiais, e me lembro de pensar que eles iam me ajudar. E eu continuava, eu só me lembro de ficar indo e voltando da consciência. Lembro de estar no interrogatório sem conseguir levantar a cabeça. E me lembro de pensar que essa detetive estava me protegendo. Lembro de pedir a ele, por favor, não me deixe sozinha, pois achava que voltariam para me destruir. Lembro de sentir que ele me ajudava. E quando eu olho para trás sobre isso, eu não tenho palavras. Quando eu disse, meu Deus, meu filho morreu, eu o matei, é culpa minha. Qualquer mãe que tenha feito escolhas ou não conseguiu salvar ou proteger o filho de algum mal vai se sentir responsável. É exatamente daí que isso vem e quero deixar claro. Ela afirmou que o programa de tratamento a ajudou e agora lida melhor com as coisas. Embora Austin não andasse muito e exigisse sua atenção constante, Kimberly disse que isso era normal para ela. E é por isso que doeu tanto quando as pessoas que acompanhavam a história presumiram que ela simplesmente tinha surtado por causa da pressão diária de cuidar do filho com deficiência. Mas ela disse que nunca pensou em Austin como um fardo. O funeral de Austin Anderson foi realizado em 7 de setembro de 2016 na Fawn Funeral Home em Cassville, Missouri. Austin foi sepultado no cemitério Mount Pleasant, em Butterfield, Missouri. Obrigada por ouvir a história de Austin hoje. A forma como Austin morreu é horrível. Ele não só estava desidratado e sem receber a medicação necessária, o que fez seu organismo entrar em colapso. Mas a mãe dele, a quem ele amava mais do que tudo neste mundo, como ela mesma disse, o afastava e ignorava seus pedidos de ajuda enquanto ele morria. É incrivelmente triste. E lembre-se, ele também era cego, o que torna tudo ainda mais cruel. Mas minha dúvida é, se foi Kimberly quem matou Austin, como aquelas palavras foram arranhadas na pele dela em áreas inacessíveis? Será que ela mesma quebrou a perna, se foi ela quem fez isso? Isso não faz sentido. O que acha? Isso recomeça? Está acontecendo há muito tempo? Ou tudo isso só aconteceu ontem à noite? Então eu vim morar com ela depois que meu pai morreu. E desde então, tem havido momentos em que as coisas saem do controle com ela e ela perde a cabeça. Uma vez, ela apontou uma arma para mim. Eu chamei a polícia. Catherine Ann Wolantes Griffith, ou simplesmente Kathy, nasceu em 4 de setembro de 1985 no Texas, filha de Susan Detman e Robert Wolantes, e ela tinha 3 irmãos. Em 2000, Kathy se casou com Charles Robert Griffith, e os dois moravam juntos em Oklahoma. O casal também teve 2 filhos chamados Colin e Christopher. Então, quando Cat e Charles se separaram e entraram com o pedido de divórcio em 2019, Colin, de 11 anos, continuou morando com o pai enquanto Cat se mudou para a Flórida. Christopher, com 20 anos na época, já não morava na casa. Nos registros do divórcio, Cat alegou que Charles havia sido abusivo com ela por anos. Isso também seria confirmado posteriormente pelas autoridades. Agora os pais deveriam compartilhar a guarda de Colin, mas Charles começou a impedir que seu filho visse a mãe. Então, em agosto de 2022, Kathy entrou com um pedido na justiça, solicitando a guarda exclusiva, dizendo que Colin estava sendo mantido longe dela desde dezembro de 2019. Durante a última ligação que teve com seu filho, ele implorou para a mãe deixá-lo ir morar com ela. Kathy também afirmou que, naquele momento, as coisas tinham piorado tanto na casa de Charles que ele nem deixava o filho Colin sair para ir à escola.
A mãe também pediu ao tribunal que ordenasse que Charles levasse Colin à terapia, dizendo que ele já poderia ter sofrido danos emocionais irreparáveis devido à alienação parental e ao abuso emocional do pai. Charles respondeu a essas alegações dizendo que Colin não queria ver a mãe, pois Catherine estava mental e emocionalmente instável naquela época e vinha usando drogas e álcool. O pai acrescentou ainda que interrompeu toda a comunicação entre Cat e Colin em maio de 2020, depois que a mãe enviou ao filho uma mensagem de texto com uma carta de suicídio escrita à mão. Charles também acusou sua ex-esposa de só ligar quando estava em estado maníaco e disse que ela se passou por um homem adulto no Discord na tentativa de fazer com que o filho fugisse de casa. Então, em 14 de fevereiro de 2023, o serviço de emergência 911 foi acionado para a casa onde Colin morava em Stroud, Oklahoma, com seu pai. O então adolescente de 15 anos atirou em seu pai 2 vezes, uma na cabeça e outra no peito. O relato inicial de Colin foi que ele matou o pai em legítima defesa. Ele disse que, durante uma briga, seu pai puxou uma faca e o perseguiu pela casa. Ele encurralou Colin em um quarto, forçando o adolescente de 15 anos a pegar uma arma e atirar. Ninguém mais estava na casa. No entanto, à medida que os investigadores começaram a vasculhar a cena do crime, eles começaram a perceber que havia detalhes que não batiam com a história do adolescente. E novas tentativas de obter qualquer informação extra de Colin só resultaram nele invocando repetidamente seu direito à quinta emenda de ter um advogado. Como as evidências físicas contradiziam a versão de legítima defesa, Colin foi preso e acusado de matar o próprio pai. Logo depois, Cat veio ao resgate do filho, pagando a fiança de $50 mil para tirá-lo da cadeia. Ela o levou de volta para morar com ela em Port Charlotte, Flórida. Cerca de um mês depois, as acusações contra Colin acabaram sendo retiradas porque a polícia não tinha provas suficientes para provar que ele não havia matado o pai em legítima defesa. Cat não tinha medo de tê-lo morando com ela e, na verdade, estava animada por ter Colin em casa de novo. Ela sentia que tinha perdido muita coisa nos últimos anos, e agora eles poderiam compensar esse tempo. Catherine logo passou a compartilhar postagens nas redes sociais, orgulhosa do filho, mostrando fotos das viagens que fizeram juntos e do carro novo que deu para ele de formatura. Mas isso só escondia o quanto o relacionamento entre mãe e filho era realmente conturbado. Depois que Colin já estava morando com sua mãe, Kathy, por cerca de 6 meses, em 11 de setembro de 2023, um funcionário preocupado da faculdade de Colin pediu que fosse feita uma verificação de bem-estar em Kathy e Colin. Isso ocorreu porque Colin fez uma afirmação chocante na escola na Flórida, dizendo que sua mãe apontou uma arma para ele durante uma discussão. De acordo com Colin, Kathy apontou a arma diretamente para ele antes de dizer que iria atirar nele, nela mesma ou em ambos. No final, ela apenas entregou a arma para Colin e disse para ele atirar nela. Quando as autoridades foram falar com Kathy, ela negou veementemente essas acusações. Ela disse que o conflito tinha sido apenas uma típica discussão entre mãe e filho adolescente, que aconteceu depois que ela tirou o celular e os AirPods de Colin por causa de suas notas baixas. Cat acrescentou ainda que seu filho tinha um transtorno de personalidade e TEPT, o que aconteceu porque ele foi mantido em cativeiro pelo pai por 1.041 dias sem contato humano. A mãe relatou às autoridades que naquele momento a relação com o filho em casa estava ruim. Ele não só ameaçou se machucar, como também a ameaçou, e seu comportamento estava assustando Kathy. No fim, os policiais confiaram na mãe sobre o ocorrido e Colin ficou sob custódia protetiva para avaliação de saúde mental pela Lei Baker. Agora, Colin estava programado para ficar nessa instituição por 8 dias. Depois disso, ele seria liberado de volta para a custódia de Kathy. Porém, ele permaneceu mais tempo após dizer aos funcionários que mataria a mãe se fosse solto. Ele teria dito aos funcionários, falando sobre sua mãe e sua avó que moravam perto: "Eu vou me matar ou matar minha mãe. Jogar elas para fora do carro, atirar nelas ou esfaqueá-las. Eu já fiz isso antes com meu pai. Eu sei que posso fazer de novo." Colin chegou a dizer que preferia ser colocado em uma família acolhedora ou na cadeia do que voltar a morar com a mãe, de quem ele tinha medo. Dessa clínica de saúde mental, Colin foi então colocado em uma instituição de saúde mental de longo prazo em Júpiter, na Flórida, onde passou pouco mais de um mês antes de voltar a morar com a mãe novamente.
Pouco tempo depois, em novembro de 2023, Colin foi acusado de violência doméstica contra a mãe depois de tê-la atacado, puxando seu cabelo e dando uma joelhada na virilha dela. Quando a polícia chegou à casa, Colin parecia estar bastante calmo, mas Cat, por outro lado, estava nervosa, quieta e com medo do filho. Ela também estava com vermelhidão e hematomas no estômago, onde Colin havia chutado e dado joelhadas nela. Cat contou às autoridades que seu filho ficou muito irritado depois que ela tirou o celular e o Xbox dele. Então, ele a atacou. Mas, de acordo com Colin, foi sua mãe quem o socou no rosto primeiro. No entanto, não havia vermelhidão nem hematomas nele. Então, mais uma vez, ele estava tentando alegar que só atacou a mãe em legítima defesa. Nós sentamos e comemos e ela começou a conversar comigo sobre como... um monte de coisas realmente ruins. E então, quando eu me levantei, falei tipo, você não pode simplesmente fazer isso. E ela estava mandando eu calar a boca. Ela me bateu no rosto e então eu reagi assim. Ela me agarrou. Eu bati nela no estômago. E então eu sou lutador. Foi só uma reação. Agarrei ela caiu no chão. Eu peguei o telefone, comecei a gravar e depois fui embora. Só isso. Então ela te bateu no rosto, sim. É Catherine Griffith, certo? E então 9485. Então ouvi que o SAMU está vindo para verificar sua mão. Ok, deixe-me ver. Bem aqui ele me chutou. Ok. E bem aqui porque ele me chutou. Ei, posso ver sua mão? Ok. Ele chutou o celular da minha mão quando eu estava tentando gravar. Eu estava no chão. No final, Colin acabou sendo levado para a cadeia e acusado de violência doméstica. As imagens da câmera corporal, feitas durante o incidente, mostram ele no banco de trás da viatura policial conversando com sua avó. Você precisa controlar sua raiva, tá bom? Eu estou sempre rezando por você, Colin. Eu te amo. Eu não. Acho que controlo minha raiva, exceto quando alguém revida meus ataques. O quê? Eu não consigo te ouvir. O quê? Não. Não. Você acha que a sua raiva está sob controle? Sim, é só quando alguém ataca, e é só isso que eu sou. Mas isso não aconteceu. Eu estava lá, eu vi você se levantar, e eu disse, sente-se, e você não quis. Você foi atrás do telefone e de repente ela estava no chão. Eu tentava ficar entre vocês e ligar para a Renis. Não, ela me bateu, ela se agarrou em mim. Eu bati nela e depois a derrubei no chão na sala de luta livre e então fui embora. Eu não vi isso, Colin, de verdade, eu não vi. Tudo o que eu vi foi você no chão ou ela no chão, e você perto dela, e vocês brigando pelo telefone. Então como ela foi parar no chão? Eu fui pro chão. Eu a derrubei no chão e ela se agarrou em mim. Por que você se levantou e disse isso? Porque eu só estava tentando ter uma conversa cara a cara. Não, você não fez isso. Você se levantou e disse, ok, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Não, sim, você fez, eu estava lá. Eu estava dizendo, eu não sou um psicopata. Eu não sou esse assassino. Eu só estou tentando sair em paz ou coexistir em paz e apenas encontrar uma solução. Você ficava me mandando calar a boca e quando eu não calei a boca, ela me bateu. Não foi isso que aconteceu, Colin. Não foi isso que aconteceu. Você nunca disse que queria coexistir em paz. Eu venho dizendo isso. Colin acabou sendo liberado já no dia seguinte. E apesar dos seus apelos, ele foi mandado de volta para morar com Cat mais uma vez. Apenas algumas horas depois, a polícia voltou à casa mais uma vez. Após receberem relatos dos funcionários da prisão de que Colin disse que, se fosse solto e tivesse que entrar no carro com a mãe, a mataria. Quando os policiais confrontaram Colin sobre essas supostas ameaças, ele disse que, embora não quisesse voltar para casa naquele dia, não disse que iria matar a mãe. No entanto, ele acabou sendo levado de volta sob custódia. Sim, e o que está acontecendo? Ontem à noite, minha mãe e eu brigamos fisicamente. Fui preso por agressão doméstica, mas hoje comparecerei diante de um juiz, com direito a defensor público, e veremos como isso se desenrola. Certo. Então, como está a situação entre você e sua mãe agora? As coisas se acalmaram, não? Não. Está sim. Como? Onde estamos? Não, senhor, não está bom. Ela acha que eu bati muito nela. Eu não bati. Ela acha que eu sou psicótico, tipo, literalmente um psicopata, sociopata, algo assim. Eu não sei exatamente como ela está. Ela acha que eu vou matá-la, que eu quero matá-la, que eu quero bater muito nela. Você quer?
Não, senhor. Eu não quero machucar ninguém, muito menos minha mãe, mesmo apesar disso tudo. Mas eu não vou aceitar o que considero abuso quando alguém está me atacando. E como ela está te atacando? Quando ela me atacou, quando ela me deu um soco e me agarrou, eu agarrei ela de volta. Eu atirei de cima de mim. Ela caiu no chão. Então eu fugi e liguei pra Rentes, e aí ele mandou alguém. Ele ligou pra quem? Rentes, Detective Rentes. Ok. Você fez alguma declaração dizendo que ia matar sua mãe? Se entrasse no carro com ela. Estou tentando entender por que teríamos um cabo na cadeia que te tirou de lá, que te deixou com sua mãe e nos disse que você falou, não me coloque no carro com ela, eu vou matá-la. Sim. Isso foi dito? Eu não disse que ia matá-la. Eu não disse matar. Eu não sei porque ele me mandou de volta aqui. Pedi pra ele não fazer isso, mas ele disse que não gostou da minha atitude e que eu só precisava rir para superar. Essas palavras são dele, não minhas. Tá bom. Bem, estamos só tentando entender. Só queremos ter certeza de que é isso mesmo. Fazemos de tudo para evitar que algo aconteça. Senhor, diante da situação, não acho que devamos ficar na mesma casa. Não está certo. Vamos ao tribunal com um deles de qualquer forma. Deus sabe o que pode acontecer. Como você vai ao tribunal? De carro. Você dirige. Quantos anos você tem? Sim, mas preciso de um adulto comigo no carro. Você tem permissão de aprendiz? Ela está tentando arrancar uma confissão de mim o dia todo. Tem sido... Bem, na verdade não. Desculpa, não foi o dia todo. Isso recomeça? Está acontecendo há muito ou tudo foi só ontem à noite? Há muito tempo, há muito tempo. Vim morar com ela após a morte do meu pai. Desde então, às vezes as coisas saem do controle com ela. E ela perde o controle. Uma vez ela apontou uma arma pra mim. Eu chamei a polícia. Acho que eu simplesmente não fiz isso. Eu não acreditaria. Bem, o que levou ela ao ponto de fazer essas coisas? Eu não sei. Você não imagina, de repente... Do nada, ela simplesmente puxa uma arma ou te acerta? É porque eu, de alguma forma, estou deixando ela louca com o jeito que eu ajo. E eu não sei como estou agindo mal. Ela fala muito da escola. Minhas notas estão boas, tenho média de 3,7, não sei. Ok, quero dizer. Obviamente... Você não está, você sabe. Você é inteligente o suficiente, garoto. Eu entendo isso ou algo assim. Mas quero dizer, obviamente são necessárias duas pessoas para criar esse tipo de ambiente nessa situação, certo? Eu não ouvi nada. Você não comentou sobre o que está acontecendo, o que está fazendo ou o que causa isso. Só disse que do nada sua mãe perde o controle. Estou achando isso difícil de entender. Ela afirma que, porque eu não gosto de ajudar em casa, eu não pareço seguir as regras. Uma coisa importante para ela é que eu não faço um cronograma. Tipo, eu não programo o meu dia. Ela tem TDAH e várias outras coisas. Alguns meses depois, em fevereiro de 2024, Colin fugiu da casa de Kathy e foi para a casa da avó dele em Auburndale, Flórida. A avó dele contatou as autoridades dizendo não se sentir segura com Colin e ele foi entregue ao Departamento de Crianças e Famílias. 2 dias depois, ele foi devolvido para Kathy. Aparentemente, mais uma vez, ele disse que não queria voltar para casa e que usaria força se fosse necessário, inclusive matando a mãe dele. Então, meses depois, em 8 de setembro de 2024, por volta das 18h, a polícia foi chamada para a casa da mãe de Kathy, a casa de Susan, em Auburndale. A avó não estava lá, no entanto. Ela estava fora da cidade, em sua segunda casa nas Florida Keys, mas Colin tinha ido para lá novamente, tentando fugir de Kathy. Foi o garoto de 17 anos que também ligou para o 911 naquele dia. Ele relatou que tinha brigado com a mãe, que avançou contra ele com uma faca. Mas quando isso aconteceu, Kathy acabou caindo acidentalmente e caiu diretamente sobre a lâmina, o que resultou em uma facada no pescoço. Quando a polícia chegou, encontrou Colin coberto de sangue, e ele estava bastante calmo e tranquilo, considerando as circunstâncias. Ele disse imediatamente aos policiais: "Eu conheço meus direitos. Quero um advogado." Sua mãe, Kathy, estava caída morta no chão por causa de uma enorme facada no pescoço. O ferimento foi tão brutal que os primeiros socorristas disseram que conseguiam ver o chão através dele. Ela também tinha um ferimento de faca na mão. Agora, mesmo que o filho dela tenha alegado mais uma vez que fez isso em legítima defesa, depois que a autópsia de Kathy foi concluída, foi descoberto que isso não poderia ser verdade.
O ferimento profundo e penetrante de faca que tirou a vida dela não poderia ter sido causado por um acidente. Além disso, a casa onde Kathy e Colin supostamente teriam tido essa longa discussão e luta ainda estava arrumada e organizada, e não havia sinais de qualquer luta. Os detetives também conversaram com testemunhas que disseram que cerca de 2 horas antes da chegada da polícia, tinham visto Colin e Kathy do lado de fora. Kathy tinha acabado de chegar em casa e, assim que chegou, os dois começaram a discutir. Então, Colin agarrou a mãe pelos cabelos e a arrastou para dentro. Kathy implorava ao filho, pedindo por favor para que a deixasse ir. Colin foi preso e acusado de homicídio em 1º grau e sequestro. Mesmo já sendo ruim, o relacionamento entre mãe e filho piorou ainda mais nos dias antes do assassinato de Kathy. Havia mensagens de texto de Kathy para Colin dizendo que ela iria cancelar a linha do celular dele, cancelar o seguro do carro, vender o carro e até tirá-lo da escola. Depois, houve os ultimatos que a mãe estava dando para que ele cumprisse as tarefas de casa. Em uma mensagem de texto que ela enviou para o filho no mesmo dia em que seria assassinada, por volta das 12h30, Kathy disse a Colin que iria passar informações que tinha sobre o pai falecido dele se ele não a ajudasse a montar uma estante. Além disso, Kathy disse a Colin que ele estava violando sua condicional ao estar na casa da avó naquele dia. Condicional da qual ele deveria ter saído em 6 de outubro? Uma das últimas coisas que as imagens da campainha com vídeo da casa da avó mostram naquele dia é Kathy dizendo ao filho para entrar no carro e segui-la, ou ela chamaria a polícia para denunciá-lo. Kathy escreveu em uma mensagem de texto para o filho dizendo: Colin, as gravações de você admitindo ter matado seu pai e planejando o assassinato. São 4 ocasiões diferentes. Da minha câmera Ring, todas vão para Bob, Suzy, Chris e Amanda às 15h de hoje. Ela continuou escrevendo. Além disso, o áudio recuperado do iCloud do Chuck, onde você disse ao seu pai que me odiava e que eu era uma vadia malvada, também está sendo enviado. Meu pai está me mandando gravações de você dizendo a ele que planejava meu assassinato em fevereiro, só porque não quis me ajudar a montar uma estante. O comentário que Kathy fez sobre o pai dela enviar algumas gravações foi porque, alguns meses antes, Colin tinha dito ao avô dele: Eu fico pensando nisso repetidamente. Mais do que qualquer outra coisa, eu quero cortar a garganta dela, sentir ela sangrar até morrer e sentir a vida deixando o corpo dela. É o tanto que eu a odeio. Colin iria a julgamento pelo assassinato da mãe dele no início de 2025, sendo julgado como adulto. A defesa do adolescente argumentava que ele precisou se defender da mãe dele, Kathy, e não havia nenhuma evidência de que ela estivesse dentro da casa contra a vontade dela. Eles disseram que Kathy era violenta e manipuladora. Em certo momento, ela inventou que Colin a estrangulou. A advogada de Colin afirmou que a mãe frequentemente provocava discussões, era afastada da família e tinha problemas com bebida e remédios. Eles até tentaram dizer que era plausível que Kathy quisesse morrer pelas mãos do próprio filho. A promotoria, por sua vez, tentava retratar Colin Griffith como uma criança mimada. Já que sua família o levava para muitas viagens, inclusive cruzeiros, comprou um celular, um Xbox e frequentemente comprava Starbucks para ele. O adolescente ficava furioso se a mãe pedisse que fizesse qualquer tarefa, como tirar o lixo. Durante o julgamento, a avó de Colin, mãe de Kathy, Susan Detman, subiu ao banco das testemunhas e disse que amava seu neto e não queria vê-lo ir para a prisão. Ela também não acreditava que ele matou Kathy. Quero dizer, é uma pergunta óbvia, mas você ama seu neto, certo? Sim. Sua filha está morta, claramente. Sim. E ela não vai voltar, correto? Não. Agora, você concorda que não quer ver o réu tendo que ir para a prisão por muito tempo? Isso está correto? Eu não quero ver meu neto ir para a prisão por algo que ele não fez. Tudo bem. Bem, você simplesmente não poderia deixar mais claro que está aí depondo. E todas as respostas que você deu foram motivadas pela sua crença de que o réu, seu neto, não matou sua filha, correto? Estou dando respostas claras, senhor, sobre o que aconteceu. Eu conheço minha filha. É por isso que eu não queria que ela fosse à casa naquele dia sem que eu estivesse lá. Eu queria que ela esperasse até o dia seguinte, para que talvez ela pudesse se acalmar um pouco. Você conhece seu neto também, certo? Sim. Você conhece o histórico dele, certo?
Sim. Agora, você diz que sabe o que aconteceu, mas você não estava lá quando aconteceu. Não. Eu não estou dizendo que sei o que aconteceu. Eu sei o que pode ter acontecido. Eu não estava lá, então não tenho como saber. Eu só sei os fatos sobre Kathy por ter morado com ela e trabalhado com ela. Até mesmo para tentar manter a sanidade, para tentar manter o emprego como professora, para tentar mostrar que ela não estava tentando se cortar e se matar, não indo atrás do meu marido com uma arma. Susan continuou a testemunhar que seu neto ficou com ela por algumas semanas em janeiro de 2024, e durante esse tempo, a mãe dele esqueceu onde ele estava. Susan continuou dizendo que sua filha Kathy tinha um longo histórico de mentiras, e afirmou que ela até tinha sido violenta com Colin, dizendo que o espancava com um cinto, fazia ele fazer flexões em excesso e o obrigava a segurar um peso sobre a cabeça enquanto corria sem sair do lugar. A avó também se lembrou de uma conversa durante o jantar em que Kathy ameaçou tirar o celular e o Xbox de Colin, o que fez com que Colin ficasse muito bravo e quisesse brigar com a mãe. Uma vez, o adolescente até pegou uma pequena lâmina de cozinha da casa de Susan, mas ela disse que ele lhe contou que precisava dela. Mais tarde, naquele dia, Kathy diria temer pela própria vida. O pai de Kathy, Robert Wolantes, também subiu ao banco das testemunhas durante o julgamento e prestou depoimento. Ele disse que Kathy lhe contou que Colin havia ameaçado ela e a mãe dela de morte. Mas ela ainda assim afirmava que queria ter um relacionamento com o filho e o recebia em sua casa. Uma policial chegou a testemunhar e disse que conversou com Colin, que lhe contou que tinha duas personalidades diferentes, Colin 1 e Colin 2. Colin 1 só quer sobreviver e Colin 2 o protege e mata por ele. Ela disse que ouviu Colin dizer que Colin não deixaria ele matar a própria mãe também. Mas, independentemente desse testemunho, após menos de apenas 12 horas de deliberação, o júri voltou e considerou Colin inocente da acusação de assassinato e de sequestro. Na primeira acusação, a ré é considerada inocente. Quanto à segunda acusação, a ré é considerada inocente. Colin Griffith soube com um abraço de sua defesa que não será condenado por assassinato. Uma celebração da vida de Catherine Griffith foi realizada na sexta-feira, 13 de setembro de 2024, na Lakeland Funeral Home, em Lakeland, Flórida, e depois ela foi cremada. Embora eu não ache que foi certo Colin ter matado sua mãe, já que não foi em legítima defesa, também sinto que o abuso emocional e o isolamento a que o pai o submetia, assim como a manipulação e as possíveis punições físicas alegadas que sua mãe estava impondo a ele. Colin não teve muita chance de ter uma infância normal, mas ele deveria ter sido colocado em tratamento terapêutico intensivo. Mesmo que Colin tivesse um motivo completamente justificável em sua mente para ter matado a mãe, ele ainda assim a matou. Ele fez justiça com as próprias mãos. Ele nunca deveria ter sido considerado inocente. Porque agora ele aprendeu que matar alguém é uma forma de resolver um problema. Então é muito provável que ele faça isso de novo, já que saiu impune 2 vezes. O que você acha desse caso? Registros indicam que Seville chamou o 911 dizendo que sua filha não respirava. Misty foi levada de helicóptero à UNC Chapel Hill e faleceu dias depois. No tribunal, promotores afirmaram que médicos registraram ferimentos em Misty semelhantes aos de um grave acidente de carro. Misty Lou de la Torre nasceu em 31 de maio de 2022, filha de Alina de la Torre e Gabriel Seville, no condado de Moore, Carolina do Norte. Misty era uma menininha feliz e determinada. Ela também tinha uma irmã mais velha, a quem adorava. A mãe de Misty, Alina, conheceu o pai da menina, Gabriel, em um site de bate-papo militar em 2021. Gabriel servia no exército em Fort Liberty, Carolina do Norte, enquanto Alina se preparava para ingressar no serviço militar. Pouco tempo após conhecer Gabriel, seus planos mudaram quando ela engravidou de Misty. Depois, Gabriel começou a duvidar da paternidade da menina. Então, quando Misty nasceu prematuramente, em maio de 2022, Gabriel fez um teste de DNA. Quando o resultado saiu e confirmou que ele realmente era o pai dela, Gabriel entrou com um pedido de guarda contra Alina.
Isso foi por volta de agosto de 2022, e na época, Alina e suas filhas já estavam morando na Califórnia, enquanto Gabriel ainda estava lotado em Fort Liberty. Enquanto a decisão dos tribunais sobre a guarda de Misty não era definida, Gabriel teria direito a visitas com a filha. Então, em 7 de fevereiro de 2022, um juiz concedeu a guarda principal da menina ao pai, com ambos os pais agora compartilhando a guarda em intervalos de 6 meses. Durante essa audiência de custódia, a mãe de Misty chegou a implorar ao juiz para que não concedesse a guarda da filha ao pai. Porque da última vez que ela voltou para a casa de Alina, em dezembro de 2022, a mãe percebeu hematomas no rosto da filha. Alina então levou a menina ao pediatra, que considerou as marcas altamente suspeitas. No entanto, o juiz do caso de custódia parecia estar mais preocupado com os benefícios que o exército poderia oferecer para a pequena Misty enquanto ela estivesse sob os cuidados do pai. Como eu disse, nesse momento, Gabriel estava morando na base militar de Fort Liberty, na Carolina do Norte, e agora ele era casado e morava com outra mulher. Eles tinham um filho juntos que era quase da mesma idade que Misty. E essa outra mulher também tinha um filho de um relacionamento anterior, que tinha 8 anos e também morava na casa. Agora, apenas 3 dias depois que o pai de Misty, Gabriel, recebeu a guarda dela, em 10 de fevereiro ele estava ligando para o 911 dizendo que a bebê de 8 meses estava vomitando e depois ficou inconsciente. Quando os serviços de emergência chegaram, Misty foi levada rapidamente a um hospital em Fayetteville. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi levada de helicóptero ao Hospital da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, onde morreu dias depois, em 13 de fevereiro de 2023. Uma autópsia concluiu que Misty morreu por trauma contuso na cabeça e no pescoço. A bebê de 8 meses, que morreu com Covid-19, tinha lesões no cérebro e olhos. Segundo o legista, seus olhos estavam cheios de sangue. Ela também tinha escoriações e contusões no queixo, na pálpebra e na bochecha. O trauma no corpo da pequena Misty era comparável ao que seria sofrido em um acidente de carro em alta velocidade. Além disso, as hemorragias no cérebro, olhos, pescoço e coluna de Misty tinham de algumas horas a alguns dias de evolução. Concluiu-se que a morte de Misty foi um homicídio. Devido ao laudo do médico legista, o Departamento de Serviços Sociais abriu uma investigação sobre a morte de Misty em abril de 2023. Assim que fizeram isso, também removeram o pai dela, Gabriel, de sua casa em Fort Liberty, devido a preocupações com a segurança de seu filho de 6 meses e de seu enteado de 8 meses. Ele foi retirado da casa, e as crianças não foram tiradas da guarda dos pais porque constava que a esposa dele não estava em casa quando ligaram para o 911 por causa de Misty. Agora, de acordo com Gabriel, ele não fez absolutamente nada que pudesse causar qualquer dano à filha. Ele afirmou que a menininha simplesmente não estava se sentindo bem naquele dia e que ela havia vomitado. Quando isso aconteceu, ele teve que dar tapas nas costas dela para desobstruir as vias aéreas, e foi aí que ela ficou inconsciente. Segundo o médico legista, Misty morreu por ferimentos ligados a abuso, especialmente trauma craniano abusivo em bebês. E ela estava sozinha em casa com o pai quando esses ferimentos aconteceram. Ainda assim, por mais de 1 ano, a família de Misty lutou para que alguém fosse preso pela morte dela. A avó de Misty, de quem a menina recebeu o nome Misty Bray, disse que sua neta era tão inocente e nem sequer tinha o primeiro dentinho ainda quando morreu. Ela continuou dizendo: "Eu só quero justiça, alguém precisa ser responsabilizado." É revoltante. Ela tinha só 8 meses de idade. Como alguém pode machucar um bebê assim? Misty Bray é a avó materna do bebê. Ela lembra da neta como uma menina determinada. Ela nasceu com 3 meses de antecedência. Então ela veio ao mundo pequenininha, mais forte, como a gente costumava dizer. Então ela já nasceu lutando. Agora ela vai continuar lutando por ela. Eu tenho que fazer isso. Minha filha tem que fazer isso. Nós temos que nos posicionar. Estamos esperando todos os dias por uma ligação e ela nunca vem. Alina de la Torre é a mãe do bebê, que agora mora na Califórnia. Minha casa não parece completa sem ela. Parece que não importa o quanto eu tente. Não está completa. Então, finalmente, em maio de 2024, o pai de Misty, Gabriel, foi preso e acusado em conexão com a morte dela. Ele foi acusado de homicídio não premeditado, homicídio culposo e violência doméstica, mas esta última não envolvia Misty. Era em relação a outro parente de Gabriel.
E os parentes de Misty disseram que isso, na verdade, estava relacionado ao seu enteado de 8 anos, que afirmou que Gabriel o havia agredido com seu cinto militar em várias ocasiões. Após a morte de Misty, a investigação do Serviço de Proteção à Criança revelou que a outra filha de Gabriel, então com 6 meses, tinha fraturas nas costelas. Gabriel irá a julgamento pelas acusações em janeiro de 2025, período, durante o qual sua defesa argumentará que seu cliente nunca fez nada que pudesse causar qualquer um dos ferimentos que Misty sofreu. Em vez disso, eles alegaram que a intervenção médica necessária para tentar salvar a vida dela foi o que causou muitos desses ferimentos. Eles também afirmaram que, como a garotinha havia sido diagnosticada com Covid-19, isso pode ter sido um fator em sua morte. Mas mesmo que Misty tivesse vulnerabilidade a sangramentos ou problema de coagulação, como a defesa tentava sugerir ao júri, as chances de ela ter tantos sangramentos espontâneos em locais diferentes ao mesmo tempo, simulando um trauma craniano massivo sem sangramentos em nenhuma outra parte do corpo, são praticamente nulas. Isso consta no relatório do médico legista. O tribunal soube que Gabriel, pai de Misty, enviou uma mensagem à esposa pouco antes da ligação para o 911 naquele dia. Nessas mensagens de texto, ele reclamava de como sua cabeça doía e de como a bebê de 8 meses não parava de gritar. Quando a ligação para o 911 foi tocada no tribunal, os familiares de Misty tiveram dificuldade em ouvi-la. Eles descobriram que, enquanto Gabriel estava ao telefone com os operadores de emergência recebendo instruções de como fazer RCP em sua filha, ele também estava mandando mensagens para sua esposa ao mesmo tempo, o que fez com que eles se perguntassem se ele realmente estava fazendo RCP nela. Mas, apesar de todas essas evidências, para surpresa de todos, ao final do julgamento de Gabriel, que aconteceu em um tribunal militar, ele foi absolvido por um júri e foi liberado sob sua própria responsabilidade. A família de Misty, é claro, ficou indignada com o veredito, e sua mãe, Alina, disse que os militares falharam com sua filha. Ela continuou dizendo: "Estou com raiva. Sinto que eles falharam com a Misty. Agora, ele pode viver a vida dele como se Misty nunca tivesse existido. As evidências estavam lá. A equipe de acusação fez o trabalho dela. O júri simplesmente não fez o trabalho deles. Viemos buscar encerramento e justiça, mas parece que fomos motivo de piada para eles. Como se não importássemos nem a Misty. Sinto que o exército falhou comigo e com a Misty, e que eles só estão protegendo os próprios." Alina também falou sobre sua filhinha, para quem ela correu até a cabeceira naquele dia de fevereiro, quando recebeu o telefonema. "Eu nunca vou esquecer a sensação fria que senti ao segurar a mão dela." Além disso, a mãe da menina agora pretende abrir um processo civil contra Gabriel Seville pela morte de Misty, dizendo que ela e sua família nunca vão desistir de buscar justiça. Para piorar ainda mais a situação, a família de Misty também foi acusada de agressão simples por uma briga que aconteceu no hospital, quando souberam dos ferimentos da bebê. Aparentemente, essas acusações foram feitas por Gabriel. No entanto, não há informações sobre o andamento dessas acusações. Obrigada por ouvir a história da Misty hoje. Revolta que o pai dela não tenha sido responsabilizado pela morte, já que a bebê tinha tantos ferimentos. Sinto que ultimamente só tenho ouvido cada vez mais histórias em que os responsáveis por esses crimes horríveis contra crianças não estão sendo responsabilizados. E é simplesmente inacreditável. O que você acha desse caso? Obrigada a todos os apoiadores de Um Mundo Sombrio. Agora tem ainda mais de Um Mundo Sombrio no Patreon. Então confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria de ver eu contar? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.